Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos chegando com a alegria de sempre e a satisfação renovada em ter você aqui na TV Assembleia, canal 9.2, TVN, canal 17 e agora também, gente, na Sky. E olha só, gente, o Esporte em Debate de hoje está simplesmente imperdível. E você vai ver. Diretoria do MAC não aceita prorrogação de inscrições na segundinha. Na semifinal, o Macão pega o Cordino de Barra do Corda. Pela Série B, Sampaio desbanca o Vasco da Gama em noite apoteótica do universo tricolor no Castelão. Esporte de arco e flecha é a nova tendência dos maranhenses. Você vai saber como a prática tem crescido em São Luís. Você vai ver ainda uma reportagem bem especial e legal sobre crianças autistas que aceleram firme no kart da ilha. Tudo isso e muito mais do Esporte em Debate de hoje, que já está no ar. E olha só, gente, o mundo é feito de grandes personagens. E no esporte, há espaço para todos os segmentos da sociedade. E uma prova disso é o trabalho que o kart da Ilha de São Luís tem feito, de inclusão. Meninos e meninas autistas estão tendo a oportunidade de acelerar, e olha, acelerar forte, firme mesmo, no kartódromo João Sale. Numa nova perspectiva de atletas de inclusão social, enfim, uma mistura que tem sido muito agradável e de fortes emoções. O projeto TEA Racers é dedicado especialmente a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, que gostam de velocidade. A ideia do projeto foi do Zóis e da Débora, que encontraram no kart uma oportunidade de apresentar a essa galera um pouco do esporte. Funciona da seguinte forma, os pais se inscrevem em algum dia de visitação completamente gratuito e eles vêm para cá e tem aula, uma mini aula de mecânica, a gente faz toda a demonstração de pilotagem, deixa eles mexer no carro, sentar, tirar fotos, tem uma etapa de troféu, então a gente cria toda uma experiência de corrida para essas crianças. A gente viu essa oportunidade de criar esse projeto para a gente poder incluir também outras crianças, porque o que a gente sabe, muitas delas, a rotina às vezes é casa, escola, terapia, casa, escola, terapia. E com isso a gente consegue incluir as crianças nesse meio do esporte, quem sabe daqui não sai algum piloto, né? Então a gente está tentando, né? O projeto atende crianças de toda São Luís. Antes de ver o kart na pista, eles recebem explicações sobre o funcionamento do veículo. Quando ela chega aqui, ela fica maravilhada logo com o kart, né, com a beleza que eles têm em si, os adesivos, mas o que eles mais perguntam é sobre o pneu, como é que funciona o pneu, porque eles gostam de ver aquele negócio rodando, e eles sabem se está rodando, é velocidade, é isso que eles gostam. E o que representa para você estar num projeto desse? Cara, eu fico muito lisonjeado em participar, o Zóis me convidou, eu tenho um prazer enorme em vir aqui, toda vez que nos encontramos aqui, para mim não tem nada que pague o sorriso dessas crianças e estar junto num esporte que eu tanto gosto é prazeroso demais. Ícaro Carvalho tem 8 anos e é um apaixonado por carros e alta velocidade. Você gosta muito de carro? É, carro rápido. É? É. E o kart é rápido? É, acho que é. Levi Frazão, de 6 anos, e Gabriel Costa, de 5, também falaram o motivo de gostarem tanto de alta velocidade. Do carro de corrida desse. Por quê? Do vermelho. Por quê? Porque ele é muito rápido. É, porque é rápido. E o que você está achando dessas aulas aqui com o kart? Esse kart muito rapidinho, eu apito. Você gosta de velocidade, né? É, eu gosto. O projeto começou em setembro e atendeu 50 crianças até agora. As aulas são aqui no Kartódromo João Salem, uma vez por semana. É uma grande oportunidade, até porque no meio da comunidade autista, geralmente a gente não tem tanta oportunidade assim. Como a terapeuta falou anteriormente, a rotina deles é casa, escola, terapia, casa, escola, terapia. Então, quando tem algo que mude a rotina, que chame o interesse dele, que tenha uma inclusão, é geralmente de muita importância para a gente. Eu acho muito importante, até para as crianças poderem interagir, poder vir, participar, interagir com outras crianças, a gente também viver com outras mães, que a gente quase não sai de casa, né? Então é uma boa oportunidade para poder sair. Na pista de kart é a vez de sentar no veículo e posar para fotos. Ainda não é o momento de pilotar, mas os idealizadores do projeto estão orgulhosos dos resultados. Quando foi idealizado o projeto, a ideia era ter 4 crianças por dia.
esse número já ficou completamente defasado, a gente trabalha na casa de 20 agendamentos por dia, pela alta demanda que está tendo, e a gente não tem nenhum meio de divulgação, é muito do boca a boca. Então a gente acredita que o projeto está sendo muito positivo, o feedback dos pais é muito positivo e a gente está muito feliz de poder estar propiciando esse momento para as crianças. Olha, esse tipo de atitude do esporte maranhense inclusiva merece de todos nós respeito, apreço e muito apoio. Você sabe por quê? Essas crianças, meninos e meninas autistas, eles têm, é claro, um mundo diferente para viver do ponto de vista de quem os vê diferente. Mas eles não são diferentes, não. Muito pelo contrário. Eles fazem parte da nossa convivência, do dia a dia e merecem de todos nós esse olhar inclusivo. A participação deles acelerando o kart mostra o quanto eles têm se desenvolvido, o quanto eles são importantes para que nós, nessa sociedade plural que nós vivemos, nós sejamos tolerantes, tenhamos a qualidade de apoio e de ver em cada ser humano a sua diferente, sim, qualidade. E essa meninada mostra o quanto tem de qualidade. Parabéns pelo projeto do kart da Ilha de São Luís. É um projeto digno de aplauso. Parabéns aos pais, parabéns às pessoas responsáveis e a vocês, crianças, que estão participando, né, dessa inserção dos que têm o espectro autista e que precisam, portanto, de um mundo mais aberto, de uma visão mais inclusiva, que possam participar sempre com altivez. É sempre muito bem-vindo toda prática que se torne salutar através do esporte. O esporte, ele tem essa grande questão, é você dar oportunidade a todos. O esporte, a democracia prevalece nele. E por isso, essa forma de você incluir aqueles que precisam de oportunidade e precisam que a gente possa dar o apoio e que eles têm, claro, a condição de mostrar o quanto pode acelerar, seja no kart, o quanto podem levantar a bola jogando um basquete, jogando um voleibol, o quanto pode fazer a bola rolar no futebol de areia, no futsal, no futebol de campo. Gente, em todos os segmentos da sociedade, os autistas podem e devem participar com absoluto apoio de todos nós. Eles, além de ser simpáticos demais, além de observar, né, com os olhares daqueles que têm gana e vontade de vencer, eles mexem com o nosso sentimento, de vê-los participar do nosso dia a dia, conviver com todos eles e tem mais, aprender com todos eles. Isso é de fundamental importância. Depois do intervalo, o destaque também vai para o futebol. Vamos falar da segundinha do Campeonato Maranhense. Vamos falar de outras reportagens especiais que você vê aqui no Esporte em Debate. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Nós já estamos de volta com o Esporte em Debate e vamos falar de uma modalidade que tem se virado, né, tem se mostrado uma grande tendência aqui na Ilha de São Luís. Estou falando do esporte de arco e flecha. Gente, tem crescido muito a participação dos ludovicenses, dos maranhenses, dos brasileiros que residem aqui. A procura, olha, você nem imagina o quanto tem se procurado arco e flecha, essa modalidade esportiva aqui no estado do Maranhão, que vem desde os primórdios, né? E que a gente tem a oportunidade de ver esse crescimento. O Esporte em Debate preparou uma matéria bem interessante para que você possa saber como anda a prática do esporte de arco e flecha aqui em São Luís. Entre 15 e 20 atletas intensificaram o ritmo de treino do tiro com arco para o 14º Campeonato Brasileiro Adulto, que vai ser realizado na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, no mês de novembro. Mano Freitas tem concentração e agilidade para acertar o alvo. Ela é pentacampeã maranhense na modalidade e está entre as 10 melhores do Brasil. É a concretização de um sonho, né? Que a gente começou do nada, do zero. Só eu, o Gauene, Mariana, a Bruna, e se desenvolveu de uma maneira tão bonita e tão natural, porque a gente não vê isso como trabalho, a gente vê isso como diversão, o que ajuda muito, né? A gente faz o que a gente gosta. Eu acho que o resto é só consequência da gente fazer as coisas com amor e ficar feliz fazendo isso. Cauane Lisboa também é destaque. Já foi 5 vezes campeão e está em clima de expectativa para a competição do mês de novembro no Sudeste. Já tem uns 5 anos que a gente participa do Campeonato Brasileiro, todo ano a gente viaja, costuma ser no Rio de Janeiro, aí vem arqueiros de todos os cantos do Brasil, né?
Nas primeiras vezes a gente ia mais por experiência, para conhecer o ambiente, tudo, as pontuações. Agora já desde o ano passado foi quando a gente trouxe a primeira medalha de bronze, no caso, né? E agora como cada ano a gente traz mais arqueiros aqui do Maranhão para lá, então já esse ano a gente já tem expectativa até de mais medalhas, quem sabe até de ouro e tudo. Os atletas treinam no Clube Arqueirinho Imperial, que funciona no subsolo deste shopping no bairro do Calhau, em São Luís. O clube foi criado em 2015 para divulgar o esporte e atrair novos praticantes. O tiro com arco é a prática de utilizar um arco e flechas para atingir um alvo. 2 arcos são os mais conhecidos para quem pratica a modalidade, como explica Mariano Lisboa, atleta master de 71 anos. Esse arco é chamado Berry Bow porque ele é o arco mais simples e mais parecido com os arcos tradicionais que se usavam antigamente. Ele não tem dispositivo de mira, o atleta, o arqueiro, ele usa a ponta da flecha como mira, tá? E a pegada dele para disparar é feita de uma maneira que a gente chama de apache, pegando por baixo da flecha, né? Então ele tem o mínimo possível de dispositivos que auxiliem o arqueiro no seu tiro, permitindo no máximo um peso para que o arco na hora do disparo não caia na cabeça do atleta, né? Então isso aqui é o punho do arco, isso aqui são chamadas lâminas do arco e aqui é onde está a força que é exercida pelo arqueiro, pelo atleta. E aqui atrás tem mais ou menos o tamanho dele com também a força que vai ser feita para essa lâmina aqui. Davi Coutinho também é um craque no uso do arco e flecha. E com isso ele é vice-campeão brasileiro por equipes, numa rotina de treinos e pelo menos 5 vezes por semana, de até 6 horas diárias. Nós melhoramos nossa rotina de treino, aumentamos a quantidade de treino, então é a melhor expectativa possível, de poder buscar uma medalha, tanto pela equipe mista quanto a equipe normal, que é composta por 3 homens ou 3 mulheres, no caso. A fotógrafa Vânia Mello, além de praticar o esporte como atleta, foi a oportunidade de trazer também os filhos para o arco e flecha. O filho de 16 e a filha de 13 anos. Quando eu procurei o tiro com arco, eu queria isso, eu queria uma unidade com as crianças, queria fazer alguma coisa, queria aquela sintonia, estabelecer uma conexão. Queria ficar próximo deles e de igual para igual. Então a gente abraçou o tiro com arco com essa proposta e tirei um pouquinho aquela vida dos videogames, de tudo mais, para viver o esporte, fazer um esporte, trabalhar a mente. O tiro com arco trabalha muito a mente, a disciplina. Nossas crianças hoje em dia precisam de disciplina, não tem como fugir disso. Então acho que a intenção maior foi essa, foi unir a família e praticar um esporte junto. Acho que tem tudo a ver. Derek Freitas, de 10 anos, pratica tiro com arco desde os 5 anos. E nesta semana, que acontece a etapa infantil no Rio de Janeiro, ele disse que se preparou muito. Treinei muito, me esforcei muito para finalmente chegar neste campeonato. Eu participei de muitas competições. E é isso. Tua expectativa para esse campeonato da próxima semana? Ganhar o primeiro lugar. Independente da idade, o tiro com arco, além de um esporte que requer muita concentração, traz também muita disciplina e é recomendado para todas as idades. Trabalha muito aquele negócio da calma, trabalha muito o foco e o poder de decisão, porque você tem um tempo para atirar, o arco é forte. Então você olhou, está na posição, atira. Então ele vai ajudando a criança, de repente, a ter um posicionamento na vida e aquilo vai como que criando uma vontade de fazer aquilo cada vez melhor, né? Além do crescimento dessa modalidade, a gente observa também os resultados. Os maranhenses têm conquistado destaque a nível de Norte e Nordeste, a nível nacional. E essa participação intensa maranhense tem gerado, claro, uma procura muito grande, novos adeptos surgindo a todo instante. E sabe que é muito interessante esse esporte de arco e flecha? A gente, é claro, convida a todos, se você não tem qualquer tipo de conhecimento, essa reportagem possa servir para dar uma orientação, uma sinalização. E se você quiser participar, olha, procure os clubes aqui da cidade de São Luís. Campeonato Maranhense da Série B, segundinha do estadual que vale vaga para a primeira divisão do futebol do Maranhão em 2022. Você sabe que na última rodada, Maranhão Atlético Clube venceu a equipe do Tupã pelo placar de 4-0. Nem precisava a goleada porque o Maranhão já estava classificado, só confirmou o primeiro lugar. O Tuntum acabou vencendo também, de forma que 4 equipes conquistaram a classificação. O MAC vai enfrentar nas semifinais a representação do Cordino, de Barra do Corda, com a vantagem de ter o segundo jogo em casa, em São Luís. E o Tuntum enfrenta o Timon, com a vantagem de jogar a segunda partida em Tuntum, no município de Tuntum. Mas você sabe que as coisas aqui no futebol do Maranhão são complicadas, né?
E o diretor de competições da Federação Maranhense de Futebol, eu não sei o que anda pensando não, gente. Você sabe por quê? Não é que ele quer mudar as regras do jogo com o campeonato em andamento. É isso mesmo. Para que vocês tenham uma ideia, as inscrições para jogadores novos no Campeonato Maranhense da Série B, ela termina, né, na sexta-feira que antecede a rodada do final de semana. Era para ter acontecido no final de semana, agora, a primeira rodada das semifinais. Mas não satisfeito com o curso da Série B, tem que ter problema, tem que ter confusão e tem que ter celeuma. Para Hans Nina, diretor de competições, você sabe, de forma ditatorial, sem o aceite do Maranhão Atlético Clube, que é o grande clube que dá nome a essa Série B, e pela tradição, a história que tem, é um clube que vem sendo desrespeitado dentro da Série B. Por quê? O Maranhão disputou, inclusive, no dia do seu aniversário, uma partida de futebol da segunda divisão do futebol do Maranhão, fora de casa, quando a federação poderia ter feito um calendário para que no jogo em que o Maranhão completava aniversário, a torcida quadricolor, se não tivesse dentro do estádio de futebol, por questão ainda da pandemia, dos protocolos novos nessa volta gradual, pelo menos pudesse acompanhar o time, pudesse vir o Maranhão jogar em São Luís. Isso não aconteceu. O Maranhão jogou no interior do estado, quer dizer, já é um grande desrespeito com o time atleticano. O Maranhão vem jogando no meio de semana nessa Série B, 3h30 da tarde, por que não à noite? Já é uma outra situação. Como se não bastasse isso, o diretor de competições da federação, Hans Nina, quer alterar a fórmula de disputa. O Maranhão entende que a fórmula de disputa não deve ser alterada de maneira nenhuma. O presidente Carlos Eduardo Nhonho confidenciou ao Esporte em Debate que, se possível for, vai à justiça e o Maranhão Atlético Clube não aceitará a prorrogação das inscrições. Você sabe por que querem prorrogar as inscrições? Porque a maioria desses clubes que jogam essa semifinal agora, jogam o Campeonato Maranhense da Série B, eles têm a prerrogativa, em postergando a inscrição, de contratar um outro time para enfrentar o Maranhão Atlético Clube. Pode isso? A gente pode aceitar como um sério uma competição dessa? Eu espero que o presidente da Federação, Antônio Mérica, tome as rédeas do jogo dentro da Federação Maranhense de Futebol. Quem é que está mandando lá? É o Hans Nina ou o Antônio Américo? Por que o Hans Nina, em cima da hora, surge com uma ideia dessa? Ele está querendo agradar quem? Eu não entendi. A ideia que passa é que há algo tenebroso em relação a isso. O futebol do Maranhão já viveu muito isso. E o Maranhão Atlético Clube, ao longo da história, foi uma das equipes mais prejudicadas com esse subterfúgio no futebol do estado do Maranhão. Se eu sou presidente do Maranhão, se faço parte da diretoria, não aceito, paraliso o campeonato na justiça, porque regulamento foi feito para ser cumprido. Outro detalhe, uma mudança como essa de inscrição de jogadores é clara, só pode ser aceita se submetida ao Conselho Técnico e com aprovação unânime. Como é que a federação quer mudar, viu, Fábio? Em cima da hora, aí, sob a desculpa de não ter estádio para jogar segundo dia. Que história é essa? O Castelão está funcionando, Neuzinho Santos está funcionando, para cima de mim. Não vai colar de maneira nenhuma. O senhor Hans Nina precisa entender que deve fazer as coisas sérias, corretas e transparentes na Federação Maranhense de Futebol. E o Maranhão não deve aceitar de maneira nenhuma. As regras do jogo têm que ser mantidas. A federação pode até adiar, mas não a data do jogo, mas não postergar inscrição para favorecer clubes, né, numa reta decisiva de campeonato maranhense da Série B, que valem 2 vagas para a Série A do ano que vem. É um absurdo total o que está querendo fazer o Hans Nina no departamento de competições. E é ditatorial a ideia e a efetivação que ele pretende fazer. Eu tenho a certeza que isso não deve prosperar, de maneira nenhuma. Se a federação mantiver, eu acredito que o Antônio América ele vai caçar essa decisão do Hans Nina, é para isso, viu, Antônio América? Se isso acontecer, o Maranhão vai buscar os seus direitos na justiça, seja ela comum ou desportiva. Me disse o presidente que não abre mão do cumprimento do regulamento que foi assinado por todos os clubes na Série B do Campeonato Maranhense. Assim é muito fácil. Você joga a competição com um time, seu time consegue classificação como o Maranhão conseguiu, com rodada de antecedência, líder, e na hora da decisão, viu, Fábio? Viu, Hinaldo? Aí vem uma equipe bancada pela prefeitura, nada contra, né? Desde que os parâmetros sejam legais, aí, de repente, simplesmente traz um outro time.
É brincadeira um negócio desse. Tem coisas que só acontecem no futebol do Maranhão. Que coisa, né? Depois do intervalo, o destaque para a pré-Copa do Nordeste. O Moto se prepara para enfrentar nesta quarta-feira o Retrô de Pernambuco. E a seguir, uma noite apoteótica no Estádio Castelão. O Sampaio Corrêa desbanca o Vasco da Gama. Numa noite especial para o torcedor boliviano no Templo Sagrado do Futebol Maranhense. O couro comeu. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Foi uma noite apoteótica no Estádio Castelão. A torcida maranhense e, muito especial, a torcida boliviana, deram um show no Templo Sagrado do Futebol Maranhense. O público anunciado foi de 13 mil, mas não tinha só 13 mil ali não, viu? Era público para mais de 20 mil torcedores. O torcedor apoiou o Sampaio na chegada, o torcedor acarinhou o grupo tricolor e dentro de campo, olha só, o Sampaio foi para triturar o Vasco da Gama. O Vasco da Gama teve posse de bola, teve mais tempo com a pelota, mas o Sampaio fez o Vasco pagar com a mesma moeda. Você sabe por quê? No jogo em São Januário do turno, o Sampaio, você se lembra? O Sampaio teve mais posse de bola, o Sampaio teve mais a pelota, mas foi o Vasco que beliscou e fez 1-0 com gol de Germán Cano. Desta feita, no Estádio Castelão, o Sampaio fez o Vasco entrar pelo cano, porque o tricolor venceu pelo placar de 1-0, com um detalhe que se tornou mais heróica, retumbante e incontestável a vitória do Sampaio Corrêa. O Sampaio com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Mas sabe que o Luiz Gustavo saiu, não via jogando nada? Cá para nós aqui, foi um reforço para o Sampaio. Porque no segundo tempo o Sampaio foi Sampaio. O Sampaio se impôs diante do Vasco da Gama. O Pimentinha tocou fogo no boné do guarda. Deixou o Castanha, o zagueiro do time o Leão Castanha, zagueiro do time do Vasco da Gama, empolvoroso, nervoso. Tá entendendo? Ele não sabia, ele procurava o Pimentinha para onde marcar e o Pimentinha para dentro da defesa do Vasco da Gama. Até o Riquelme, que foi colocado no lugar do Zeca, jogador mais jovem, para correr, para marcar o Pimentinha, olha, saiu com um balão de oxigênio no final. Porque foi duro segurar o Pimentinha endiabrado numa noite, nos embalos de sábado à noite no Estádio Castelão. O tricolor de aço venceu pelo placar de 1-0. Vitória conquistada numa cobrança de escanteio pelo Nadson, em que o zagueiro Alan Godoy, grande nome da vitória tricolor também, de cabeça golpeou, matando o goleiro Vanderlei do time vascaíno. 1-0 aos 19 minutos do segundo tempo. Mas é preciso dizer algumas nuances do jogo. O árbitro, hein? Seu Caio Max, que veio para apitar o jogo, e lá em cima no VAR tinha o Weber Roberto Lopes, um dos maiores mutreteiros da arbitragem do futebol brasileiro. O cara não deu um pênalti, foi pênalti. Claríssimo até. Você sabe por quê? Observem na imagem do lance, quando o Ciel foi lançado, que o goleiro Vanderlei sai. Toda vez que um goleiro sai nos pés do atacante, ele sai com que objetivo? Pegar a bola. Foi a única coisa que o goleiro Vanderlei não encontrou, foi a bola. Toda vez que você tem um lance desse, José Roberto Wright, uma certa vez num seminário no Rio de Janeiro, eu estava lá e acompanhei ele, que apitou Copa do Mundo, dizendo o seguinte, o árbitro dentro de campo, naquela época não tinha VAR, né? Ele dizia, o árbitro dentro de campo, ele tem uma noção básica para marcar o pênalti. Qual é? Quando acontece esse lance, né? Quando acontece esse lance, e não há a mudança da trajetória da bola. Vocês observaram que não houve a mudança da trajetória da bola? Houve o toque dele no solado da chuteira do Ciel, do Sampaio Corrêa. Penalidade máxima, que o árbitro acertadamente marcou, seu Caio Max, mas o Weber Roberto Lopes, que estava comandando o VAR, né, foi lá e desfez. Você sabe por quê? Porque aquela camisa Cruz Maltina pesa para a arbitragem. Depois, teve um outro lance polêmico. Qual foi? O lance do Luiz Gustavo. Não foi bem o Luiz Gustavo na partida, mais uma vez, não foi. Muito pelo contrário, o Sampaio teve problemas pelo lado direito, com o Peck, com o próprio Nenê, que se criou pelo lado esquerdo, nas costas do Luiz Gustavo, lateral direito do Sampaio. Mas o lance em que ele foi expulso, vocês prestaram atenção? Foi ombro a ombro, ó. Não houve a falta.
E se o árbitro marcou a falta, ela era para cartão vermelho, sim. Não existe, esse é um erro que a imprensa comete, dizer o seguinte, viu, Hinaldo? Ah, porque era o último homem. Na regra não existe a menção ao último homem. A regra diz situação clara e manifesta de gol. Existiu uma situação clara e manifesta de gol? Sim. Se ele marcou a falta, tinha que expulsar. Mas o detalhe, na minha opinião, não houve a falta. Foi ombro a ombro. Não houve a falta. Foram 2 erros da arbitragem gravíssimos e que não se tornaram tão danosos porque o Sampaio jogou por ele, Sampaio, jogou para ganhar a arbitragem, jogou para ganhar a torcida do Vasco que estava ouriçada, mas o Sampaio teve o frisson da galera do Sampaio Corrêa, do universo tricolor. E para quem imaginava que a torcida do Vasco ia chegar lá e ia cantar de galo, não, só deu tubarão. Aliás, caiu no Castelão, virou comida de tubarão. O Sampaio teve um show nas arquibancadas dado pelo seu torcedor. E há muito tempo nós não víamos o torcedor jogar junto com o time. É isso que a gente quer, inclusive para o jogo desta terça-feira, contra o Vitória da Bahia. Eu acho que a torcida não tem que arrefecer, não. O Sampaio ganhou e ganhou com merecimento do Vasco da Gama. O Sampaio fez um gol à altura. O Vasco veio aqui, é gigante, o Vasco é uma equipe de uma tradição imensa, merece respeito, mas você viu o Diniz fazendo fonoterapia, enchendo a bochecha de ar, doido de raiva, porque no segundo tempo o Sampaio foi para cima do Vasco e no contra-ataque, com Pimentinha e companhia, o Sampaio acabou com o jogo. Detalhe, o Filipe Surian, no esquema que se propôs para o jogo, acertou. Eu não concordo com a alteração que ele fez, a saída do Ferreira, da titularidade, e entrou o Márcio Araújo. O Márcio Araújo, lamentavelmente, não se encontra com a qualidade técnica que o Sampaio precisa e, fisicamente, ele está abaixo do grupo, inclusive, do Sampaio Corrêa. E sem pelada a gente diz, não dá um pique para ninguém, ele não marca, ele não consegue ter muita autonomia para sair com essa bola dominada, coisa que é característica dele. Não atravessa um bom momento nesse final de carreira dele. O Ferreira não pode ser, de maneira nenhuma, reserva. E aí, o Filipe Surian, que acertou na montagem do esquema, que acertou botar o Baraca para jogar como volante, como joga a bola esse Baraca. O Luiz Gustavo era a única opção, porque o Watson estava fora, inclusive com uma lesão de grau 1. Não sei se volta para o jogo da terça-feira, acho que não, desta terça-feira, mas o Luiz Gustavo está muito mal. Essa que é a realidade. O jogador está sem confiança, né? Outra coisa que acertou o Filipe Surian, quando ele sacou o Léo Arthur para botar o Nádio. Por que ele acertou? Porque o Nádio faz uma recomposição melhor de meio campo. Não só é um jogador de elo, de ligação para o ataque, se apresenta, bate bem na bola, bate bem escanteios, como foi o lance do gol, como ele também faz boa marcação, coisa que o Léo Arthur não faz. Um jogo grande como esse do Vasco precisava de uma marcação mais próxima. O Sampaio não deu oportunidade ao Vasco com o Nenê de jogar livre, leve e solto, e o Germancano. A marcação foi muito severa para cima dele e ele não brilhou. Quem brilhou foi o Sampaio com uma grande vitória. Vitória esta que coloca o Sampaio Corrêa, claro, dentro daquilo que a gente vinha falando. Não tem terra arrasada, o Sampaio vai lutar para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, que por si só já é muita coisa, porque o futebol do Maranhão, estruturalmente falando, nós estamos muito aquém da realidade que já viveu o próprio nosso futebol. Nós precisamos realmente dessa vaga na Série B e o momento atual é que o Sampaio está próximo. Uma vitória diante do Esporte Clube Vitória da Bahia dará ao Sampaio Corrêa uma grande alternativa de se aproximar de uma permanência na Série B que será fundamental para o ano de 2022 também. Olha, agora falando de Copa Pré-Nordeste, o Motoclube busca garantir vaga na fase de grupos no ano que vem. Até aqui, o futebol do Maranhão só tem o Sampaio Corrêa como campeão maranhense de 2021. O Moto vai enfrentar uma competição mais difícil este ano. São 24 clubes lutando pelas vagas. São 3 fases. E na primeira fase é jogo único. O Moto enfrenta o Retrô. Como está melhor ranqueado na Confederação Brasileira de Futebol, jogo único, jogo em São Luís, o horário eu não concordo, 3h30 da tarde, quarta-feira, dia útil contra o Retrô, mas marcaram, fazer o quê? O Moto enfrenta a equipe de Pernambuco. Com um detalhe, o Moto manteve a base, né, do Campeonato Brasileiro da Série D e perdeu alguns jogadores. O Ted Love, por exemplo, preferiu jogar futebol 7. Eu já falei sobre essa questão aqui, não entendi como é que um jogador está no Moto, num clube da tradição, da envergadura do Moto, e vai jogar futebol 7 por uma equipe do Piauí.
Cada um faz o que quer, mas eu acho que está faltando um gerenciamento de carreira ao Ted Love, que é bom jogador. Mas o Márcio Diogo continua, alguns jogadores como Henrique, com Danúbio, permanecem no grupo. Esperava que a diretoria do Moto anunciasse algumas contratações, o que não aconteceu até agora, e o time precisa, porque o Moto tem tudo para passar pelo Retrô, mas na segunda fase pega de novo o América de Natal, equipe que luta inclusive pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. É natural que o Moto possa fazer essas contratações e investimentos, porque esta competição é superavitária. O Moto recebeu 40 mil agora para jogar uma partida. Se passar para a segunda fase, é mais dinheiro que cai no caixa. E o Moto precisa, porque vem aí a eleição, o Moto já tem alguns nomes, o Moto precisa se reestruturar, se planejar melhor, se organizar para a temporada de 2022. A propósito, nesta semana, a diretoria do Moto deve divulgar o edital das eleições, Conselho Deliberativo, Conselho Diretor e Conselho Fiscal. 3 nomes já colocaram o seu nome à disposição dos conselheiros do Motoclube. O deputado estadual, Dr. Iglesio Moisés, já visitou a sede do Moto e coloca o seu nome com Eduardo na vice para presidir o Motoclube de São Luís. O vereador Ribeiro Neto não confirmou, mas é um nome que já está dentro do Motoclube de São Luís, já tem laços com o presidente Natanael Júnior e também coloca o seu nome. E na última hora surgiu o nome do ex-deputado estadual, que foi jogador do futsal do Motoclube, Souza Neto, que era conhecido como Tafarel, foi um dos grandes goleiros da história do salonismo maranhense. Ele também coloca o seu nome como rubro-negro de coração, para presidir o Motoclube de São Luís. Então, agora, 3 nomes. Nunca, nos últimos 10, 15 anos, eu vi uma situação como essa de concorrência na eleição do Motoclube de São Luís. Né? São 3 nomes. Falei ainda há pouco, deputado estadual Dr. Iglesio Moisés, tem também o ex-deputado Souza Neto, Tafarel, e a presença do vereador Ribeiro Neto. Eu espero ver projetos, plataformas que demonstrem aquilo que conhece já da realidade do Moto e o que pretende alcançar. O Moto é um time grandioso, é um time que é viável do ponto de vista administrativo, tem uma massa de torcedores e quem fizer um bom trabalho no Motoclube de São Luís, você pode ter a certeza, vai ter uma resposta muito significativa da grande nação rubro-negra. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Lembrando sempre que nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras, 8 da noite, aqui na tela da TV Assembleia, canal 9.2, na Sky e na TVN, canal 17. E às terças-feiras, a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Aqui, ó, nossos canais de interação aparecendo no seu vídeo, para que você possa mandar uma sugestão de pauta, interagir através do WhatsApp, do site também da Assembleia. A sua participação para nós é sempre muito importante. Obrigado, Fábio. Obrigado, Inaldo. Nosso amigo Bispo. Cadê o Gleitson? Outra vez não, já é normal. Obrigado também ao Frank, a todos, Kemuel. Obrigado aqui, nossa equipe técnica toda. Muito obrigado a você de casa, você que nos empresta o carinho dessa audiência maravilhosa aqui na TV Assembleia. A gente sempre estaremos juntos. Tchau, gente. Até a próxima.